novo dia, um novo vídeo nesse canal. E hoje nós vamos fazer um teste, resenha, algo nesse sentido dessa base aqui, a base Cosmos da Karen Bacchini. E é um teste, resenha, dando a minha opinião, numa pele 50+. Não é 100%, eu coloquei no título do vídeo, né, testando a base em pele 50+, é metade do vídeo é 50+, a outra metade não, porque eu comecei a testar essa base antes do meu aniversário, então eu tinha 49 anos ainda quando eu comecei a testar. Mas vamos parar de falar bobagem e vamos pro que interessa? Roda a vinheta e vamos começar o vídeo. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Então, como eu disse, não é um vídeo de primeiras impressões, eu já estou usando essa base há algum tempo, então já vai ser uma opinião um pouco mais formada, uma opinião um pouco mais elaborada sobre o produto. Eu comprei a base na Shopee, porque eu achei, o preço dela no site da Karen Bacchini, nas outras lojas onde tem, que acho que é C&A, eu não sei exatamente, que eu não pesquisei muito, mas ela tá em torno de R$69,90, eu paguei R$65. E na Shopee a gente consegue frete grátis, então compensou um pouco mais. A cor que eu comprei é a C de claro, né, 03, que é o terceiro tom, F, que é um subtom frio. Ela vem escrita aqui na caixinha, a caixinha que ela vem, essa caixinha, apesar de eu já ter aberto, eu guardei a caixinha, né, uma caixinha bem bonitinha, rosinha, com uns brilhinhos, assim, imita umas estrelas, né, porque toda a linha da Karen Bacchini remete a coisa de universo. E a base, né, Cosmos, vem escrita aqui em nome holográfico, e dentro da caixinha também tem desenho de estrelas e tal, uma caixinha que ela vem bem acondicionada lá no fundo, não sei se vai dar pra ver aqui, tem um lugarzinho pra encaixar a base, aí esse negocinho aqui também segura, então ela vem bem acondicionadinha. E aqui atrás ela tem as especificações da base, né? Ela é ideal para quem busca efeito semi-mate, natural, confortável, unindo proteção solar eficaz com ativos que ajudam a controlar a oleosidade e disfarçar os poros. Então ela tem cobertura natural, alta, construível, longa duração, resistente à água, ela não é à prova d'água, efeito de segunda pele, FPS 30, pigmentos tratados, pele iluminada, ideal para todos os tipos de pele. Então eu tenho, né, como eu falei, já fiz 50 anos, eu tenho pele madura e vamos ver como ela fica na minha pele. A embalagem daí, ela vem nessa embalagem de bisnaguinha, tá? Ela tem esse biquinho aqui fininho, esse tipo de bico fininho é chamado bico oftalmológico. Eu gosto desse tipo de bico porque ele facilita você controlar o quanto você sai. Ela tem 30 gramas, que é a média de bases. A embalagem é pequenininha. Aqui eu já usei um tanto, eu não usei tantas vezes assim não. Eu usei algumas vezes, parece que ela deu uma esvaziada, mas eu acho que pode ser porque ela vem com ar, até porque a Karen explicou, né, que a base ela é envasada aqui pelo fundo e depois ela é lacrada aqui. Então pra fazer isso e fazer esse lacre, soldar aqui no fundo, tem que ter um espacinho, senão o produto vaza, então tem um pouquinho de ar dentro da embalagem. Quando a base não tem, ela é menorzinha e não tem ar dentro da embalagem, geralmente é porque a embalagem ela é composta por duas peças, né, que daí você invasa e depois encaixa a segunda peça. Mas aí o bico corre o risco de soltar, se você bater pra soltar, né, o restinho ou começar a apertar quando tá no final. Nesse caso ela é uma peça única, ela não tem solda, ela não tem nada, ela é uma única peça, então não corre o risco de soltar o bico, né, quando a gente tiver no final, você começar a apertar. E ela é boa porque no final você consegue cortar e aproveitar até o final. Então eu vou aplicar aqui no vídeo pra gente ver como é que ela se performa na minha pele, mas eu já tenho alguma opinião sobre ela, né? Eu já usei algumas vezes, eu vou passar aqui na metade do rosto, ó, o biquinho oftalmológico, ele permite que a gente deposite pouca base, né, aos poucos, pra gente ter um controle maior. Ela não é uma base muito líquida, ela não escorre, né, ela tem uma textura mais cremosa, então a gente passa, se a gente sente a textura mais cremosinha. E eu vou aplicar com a esponjinha. Como eu disse, eu já testei algumas vezes, cada vez eu usei com um hidratante diferente e selei com pós diferentes também, pra ver o efeito dela com esses produtos diferentes, como ela se comporta. Então depois eu vou dizer, né, dar o meu feedback de como ela se comportou com cada um desse tipo, como ela se comportou com esses parâmetros. Ó, aquele tanto que eu pus aqui deu pra fazer meio rosto e um pouco da testa, né? Eu vou pôr um pouquinho mais na testa aqui e um pouquinho mais aqui pra fazer a região dos olhos, porque eu não vou usar corretivo na maquiagem hoje, então, pra gente ver só o efeito da base mesmo. Com essa quantidade que eu pus, ela apresentou uma cobertura média, é a cobertura que eu gosto. Ela uniformizou bem minha pele, a gente consegue ver que as vermelhidões são todas neutralizadas. Ela deu certinho pro meu tom de pele, ó, aqui no pescoço a gente não vê diferença, né? E ela se assentou muito bem. Ela está bem luminosa porque eu hidratei bem meu rosto, mas ela sim tem um efeito semi-mate. Só que se eu não hidrato meu rosto, ela acaba, né, quando uma pele madura, ela acaba marcando um pouco. Isso acontece com toda a base. Quando ela diz que se adapta a todos os tipos de base, a todos os tipos de pele, isso não quer dizer que você pode usar sem hidratante ou coisa e tal, né? Ela se adapta a todos os tipos de pele, desde que você use o hidratante certo pra sua pele, é óbvio, né? E eu não uso base sem hidratar minha pele, então ela acumula um pouquinho na região dos olhos, né? Principalmente porque aqui tá bem hidratado, mas nada que selando não vá resolver. Eu ouvi, né? Eu não assisti muitas resenhas sobre a base, eu vi algumas coisas, eu vi o vídeo da Karen falando sobre a base no lançamento, mas eu não assisti, eu assisti uma resenha ou outra, e eu vi um pouco, algumas pessoas falando da polêmica da questão da oxidação, né? De que alguns tons da base oxidavam. Oxidação é diferente, né, dela mudar o tom de molhado para seco, isso é a adaptação do pigmento ao estado molhado e estado seco. Aqui eu não senti diferença na minha pele, nem do lado molhado pro lado seco,
e também não senti oxidação no decorrer do dia, independente do pó que eu usei ou coisa e tal. Na minha pele, né, esse tom pelo menos que eu comprei, não teve oxidação. Oxidação é quando o produto ele vai escurecendo, vai ficando amarelado no decorrer do dia, com o passar das horas, no contato dele com o ar mesmo, né, igual um metal que oxida com o contato com os elementos, né, externos. Então a base aplicada dos dois lados, essa pra mim é a cobertura ideal. É lógico que quando estando com um pouco de olheira, eu vou aplicar um corretivo abaixo dos olhos pra dar uma disfarçada um pouco mais. Hoje, no caso, eu não vou fazer isso, eu vou aplicar um pouquinho mais de base aqui na região dos olhos, pra gente poder ver a construção de camadas. Então eu consigo ver que ela aumentou um pouco a cobertura, sim, né? Ao aplicar uma segunda camada, ela constrói camada sem abrir. Eu gosto desse processo, né? Ó, vou colocar aqui desse outro lado para ficar igual. E é uma base que tem um acabamento bem bonito, bem confortável. Eu não sinto ela na minha pele. Na questão de transferência, ela vai transferir um pouco aqui na minha pele, porque eu usei aqui na região dos olhos, né? Um hidratante à base de óleo. Então não tem como ela não transferir. Eu vou esperar, vou fazer o teste aqui embaixo, né? Onde ela tá só hidratação normal, né? Aqui embaixo, ela transferiu bem pouquinho, apesar de que a minha pele está bem hidratada, né? Então, ela vai transferir mesmo. Se eu colocar aqui, ó, na região dos olhos, ela vai transferir bastante. Tá, mas transferência, pra mim, não é um problema, principalmente por conta do hidratante. Eu não considero um problema. Eu dou uma seladinha de leve, tá? Não precisa muito pó pra selar e resolver isso. As minhas bases preferidas, todas elas têm esse nível de transferência. Eu vou fazer o teste da água aqui no vídeo, mas eu já usei essa base há alguns dias, então eu já sei um pouco da resistência dela. Ela transferiu o mesmo tanto que ela transferiu ao toque. Então, não é a água que faz ela transferir. E agora vamos esperar secar. Ela não abriu, ela não escorreu base a ponto de ficar aqueles rastros de base, rastros, né, de base escorrendo. Não esbranquiçou. Então, vamos deixar ela secar para ver como que ela fica após secar essa água, se a gente não mexer. Então, a base secou e ela voltou ao normal. E eu não sinto diferença na pigmentação dela, de onde eu molhei para onde ela não foi molhada. Então, se ela recebeu uma água e você deixar ela secar ao natural, ela vai voltar. Ela não é a prova d'água, então ela provavelmente, se eu passar a mão ou esfregar o papel, fizer alguma coisa, ela deve sair. Eu não vou fazer esse teste porque eu vou seguir com a maquiagem aqui agora, né? E eu quero aproveitar essa aplicação aqui. Mas ela não promete ser a prova d'água, né? Resistente à água significa isso aí, que você pode tomar uma respingada de água, uma garoa, alguma coisa assim, que sua base não vai abrir inteira, não vai escorrer, não vai fazer aqueles buracos no rosto. Isso significa uma base resistente à água. É lógico que com blindagens, um pó, a prova d'água, alguma coisa assim, você vai aumentar bem a resistência, ela pode até se tornar a prova d'água. No quesito duração, eu já usei ela, como eu disse, eu já usei ela algumas vezes, ela dura muito bem, ela não é aquela base extremamente, né, de longuíssima duração, mas na minha pele, em condições, assim, dias normais, né, assim, os dias que eu usei, eu fui pra igreja, fui pra sair, médico, algumas coisas assim, ela durou de 6 a 8 horas numa boa. Abri pouquíssimas coisas, assim, se comportou muito bem. Eu vou tentar ficar com ela hoje o dia inteiro, vou seguir com a maquiagem, vou gravar mais um vídeo testando alguns outros produtos de rosto, de pele, né, e uma paletinha de sombra, e eu vou ficar com ela o dia inteiro. Inclusive, hoje eu pretendo sair pra fazer caminhada, então eu não vou tirar a maquiagem antes de ir. Se eu conseguir gravar um take de como ela ficou quando eu voltei antes da caminhada, antes de tirar a maquiagem, eu gravo um take, senão eu vou colocar só um comentário depois no final do vídeo, como ela estava, né, se ela saiu, quanto ela abriu. Ela acumula um pouco, é óbvio, né, nas dobrinhas, mas como eu disse, né, isso aqui selando, ela resolve bem. E das vezes que eu testei, né, eu usei várias vezes, assim, cada vez eu testei, eu selei com pó diferente, eu usei um hidratante diferente, e ela se comportou da mesma forma com basicamente todos esses produtos. Então ela é uma base bem adaptável. Eu gostei da base, é uma base de um custo-benefício bom, né? R$ 69,90 não é um preço baratinho, não vou dizer que é aquelas bases baratinhas, mas não é uma base caríssima, porque ela entrega, eu acho que tá dentro do custo-benefício aceitável. Ela tem aqui também na tampinha, né, os dados da cor, e como ela é transparente aqui, a gente consegue ver a tonalidade também. Então, pra quem é maquiador, né, e for usar esse tipo de produto, você consegue, no visual, olhar dentro da bancada se você tiver mais de um tom e confirmar aqui o tom que você tá usando, se você não trocar as tampinhas, né? Qual é o produto que você tá usando. Então eu vou seguir com a maquiagem aqui, né? Eu vou gravar, como eu disse, outros vídeos. E aí, no final, eu volto só pra mostrar a maquiagem finalizada e como que ficou a base selada e tudo mais. Então, até daqui a pouco. Então, eu voltei com a maquiagem finalizada aqui, né, da base. Eu não coloquei muita coisa. Eu usei só o blush, né, pra testar, e um iluminador. Na pele foi só isso. E eu selei a pele com um pouquinho de pó. Hoje eu usei o pó rosa da própria Karen Bacchini, tá? Mas eu já usei outros pós também pra selar essa base em outras ocasiões. E eu fiz o olho normalmente. Então, na pele mesmo, tem só isso mesmo, tá? Um pouquinho de blush, iluminador e pó. Eu selei aqui abaixo dos olhos com pincel, né? Depositando e depois espalhando. E o resto do rosto também com pincel fofo, só espalhando. Não fiz contorno, não coloquei corretivo, não coloquei muito pó com esponjinha nem nada, porque eu quero sentir a performance da base no decorrer do dia. Quer dizer, eu já senti em outras ocasiões, mas eu quero deixar hoje pra poder no final do dia dar um feedback, principalmente se eu conseguir realmente sair pra andar hoje. E eu sei que eu vou suar porque tá calor, e se eu sair pra andar, então vai acontecer isso. Aí eu vou ter o feedback mais legal, dizendo, né,
como que ela resistiu, inclusive, ao suor. Eu voltei, então, eu fui caminhar, agora são 10:10, eu terminei essa maquiagem, eram as 2:30, mais ou menos. Então faz 7 horas e pouco que eu tô com essa maquiagem, né? Quase 8. Além disso, eu caminhei bastante, eu caminhei por mais de 1h30, eu suei bastante, então vamos ver como que ela ficou na minha pele. No geral, marcou pouco as linhas de expressão, né? Tanto aqui embaixo dos olhos, quanto aqui na testa, mas marcou, tá? Depois de 6, né, de quase 7 horas. Até às 6 horas, logo que eu cheguei, eu dei uma olhada, ela tava melhor. Eu acho que ela marcou mais parada aqui, depois que o suor assentou, sei lá, alguma coisa assim. Aqui no queixo ela saiu um pouquinho e evidenciou o pó. Tá vendo? Ficou umas pintinhas rosas aqui. Eu usei o pó rosa, né, da Karen Bakini. Isso eu já percebi que acontece com o pó, não tem nada a ver com a base, sabe? Depois de umas 8 horas, mais ou menos, que a pele produz um pouco de oleosidade, a hora que suga ele forma esses pontinhos aqui. E no nariz, o único lugar que ela saiu bastante foi no nariz. Por quê? Porque eu suei bastante, eu suo bastante no rosto, às vezes chega até a embaçar o óculos. E aí o óculos começava a deslizar, eu subia de novo, o óculos deslizava, eu subia, o óculos deslizava, eu subia. Aí ficou esse atrito, muito atrito nessa região. Então, o atrito em cima de uma região molhada, com suor, realmente não tem, é muito difícil uma base segurar. Então aqui saiu bastante. Fora isso, saiu muito pouco nas outras áreas, e nas outras áreas onde ela saiu de uma forma uniforme, de uma forma bonita. Ela não oxidou, tá? Esses pontinhos rosas, eu não sei se vai dar pra ver no vídeo aqui, no queixo, né, que é do pó, porque eu já percebi que aconteceu com outras bases quando eu usei esse pó, então não é a base. Aqui na região dos olhos ela marcou um pouquinho, tá? Começou a dar uma leve saidinha, porque eu acho que eu dei uma coçada, né, dei uma passada de dedo. E é isso então. No geral ela performou muito bem, mesmo depois de quase 8 horas de uso e com bastante suor, né? Então eu acredito assim que é uma base de uma resistência muito boa. Inclusive a Karen, ela disse que ela priorizou pelo conforto e o acabamento e não tanto a resistência. Ela preferiu uma base com um aspecto não tão mate. Ela sabia que isso ia tirar um pouco da resistência da base, né, da durabilidade, mas ia deixar a base mais bonita e confortável. E realmente a base, ela é uma base muito bonita, muito confortável, mas eu acho que ela tem uma durabilidade boa sim. Eu acho que vale muito a pena, né? E assim, o custo-benefício dela, eu também acho que vale a pena, né? O preço de R$ 69,90 com os benefícios que ela tem, pra mim tá mais do que aprovada. Então é isso aí, o feedback final da base depois de bastante tempo de uso e uma bela de uma caminhada. E no mais é isso, então. Se eu voltei, deixei o take aqui, vocês já sabem como ela se performou no final do dia. Se eu não voltei, eu vou ter deixado o comentário aqui em algum lugar também dizendo como que foi, tá? Porque eu vou editar esse vídeo provavelmente hoje à noite ou amanhã. No mais é isso, então. Compartilhem esse vídeo, divulguem, curtam, dêem um like aí e deixem o seu comentário também. Um grande beijo e a gente se vê nos próximos vídeos. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night.